A coisa de ilustração de livros. Quando você é criança, ou quando éramos crianças, o ideal, na minha imaginação, os livros todos deveriam ser ilustrados. O livro bom é o livro que tem ilustração. Mas, detalhe, né, os livros, quando eram ilustrados, eram especificamente livros para crianças. Não é essa a ideia. A imensa maioria dos livros não contém ilustração alguma. Então não são muitos os livros que não são dedicados ao público infantil, infanto-juvenil, que contenham ilustrações. É um luxo, né? Mas faz uma diferença enorme, frequentemente. E chega ao ponto de que alguns livros, as ilustrações foram tão bem sucedidas, o autor, o ilustrador foi tão feliz na representação e imagem daquele conteúdo, que quase que acabou roubando a cena. É o caso, por exemplo, dos livros do Francisco Marins, que até hoje é publicado, inclusive. Pensávamos que isso existia apenas na nossa lembrança e imaginação. Não, de fato, a editora Melhoramento de hoje publica os livros do Francisco Marins, não com esse requinte todo. Esse é um dos volumes, né, da série Roteiro dos Martírios. É um livro infanto-juvenil, mas tão bom que um adulto lê isso com um grande prazer. As ilustrações, que quase roubam a cena do livro, foram feitas pelo Oswald Storni. Bico de Pena. E o próprio Francisco Marins, que escreveu muitos outros livros, ele agradece, no início do livro, ao Oswald Storni, que deu vida a esses livros. E deu vida mesmo, né? As ilustrações, por exemplo, essa. É um dos grandes ilustradores aqui no Brasil, no nosso ponto de vista. E outro livro, fora dessas duas, escreveu, Francisco Marins, a série Taquarapoca, que é para o público infanto-juvenil, enquanto Roteiros Martírios já vai um pouquinho além, né, do público juvenil, vamos dizer assim. Escreveu também sobre outros temas, sobre Canudos, um excelente livro sobre Canudos. E ainda Viagem ao Mundo Desconhecido, sobre a primeira viagem de circunnavegação feita pelo Fernão de Magalhães. Capas muito atraentes, capa dura, né? Vinham também às vezes em brochura. E com a mesma, o Oswald Storni, ele participou, ele ilustrou todos os livros do Francisco Marins. Sempre em bico de pena, preto e branco. Outro ilustrador muito, bom, alguns são mundialmente famosos, né? O caso do Perrault, melhor dizendo, do Gustave Doré, aqui num livro do Perrault. Contos de Perrault, livro para criança, com histórias de fundo moral, o Chapeuzinho Vermelho está aqui, por exemplo, mas as ilustrações do Gustave Doré eram esmeradíssimas. Dizem que, inclusive, ele ganhou muito dinheiro em vida, né? Ele foi um artista muito bem sucedido do ponto de vista comercial e tal. Ilustrou vários clássicos, ilustrou a Bíblia, ilustrou o Paraíso Perdido do Milton, ilustrou a Divina Comédia e muita coisa foi feita por ele. Aqui, inclusive, o encontro de dois, né? Um autor recente, o Cláudio Martins. A capa não é do Perrault, obviamente, não tem nada a ver. Mas o Cláudio Martins era o ilustrador, o capista da editora Itatiaia. Catálogo enorme. Em algumas edições brincamos, né, que o Cláudio Martins não devia fazer outra coisa da vida, porque foram muitos os livros ilustrados por ele. Chegou um ponto que ele também escreveu alguns livros para o público infanto-juvenil, com, naturalmente, capas feitas por ele. Traço Cláudio Martins é muito característico, os desenhos, né? Coisa como esse aqui. E alguns artistas, Portinari, Santa Rosa, ilustraram outros livros, mas a Yara Tupinambá também. No caso, ela ilustrou livros do Agripa Vasconcelos. Então,
estilogravuras. A dúvida óbvia, esses ilustradores liam esses livros antes de fazer as ilustrações? Uma boa pergunta. Em alguns casos, caso da Yara Tupinambá, acreditamos que sim. A Yara Tupinambá, inclusive, ela ainda está viva, bem idosa. Yara Tupinambá, você leu esses livros porque as ilustrações são muito compatíveis com o conteúdo. Elas, para quem não leu o livro, ilustrações estranhas, né? Talvez não seja muito ao gosto do leitor que não leu o livro. Mas uma vez lido o livro, ela conseguiu captar o essencial, com o seu traço muito característico. Cada um desses livros tem pelo menos umas 10 estilogravuras feitas especialmente para esses livros. Supomos que ela leu esses livros. E aqui, numa coleção que já elogiamos, cansamos de elogiar, a coleção Histórias e Paisagens do Brasil, no volume sobre Paraná e Santa Catarina, Pinheirais e Marinhas. O Guilherme Walter Pérez, aliás, sim, o Guilherme Walter Pérez é que faz a ilustração. Ele tem também um traço muito característico, que é quase que uma taquigrafia, né? São traços mais econômicos, mas que elas funcionam muito bem na coleção. Dão uma medida ótima para acompanhar o texto. É um trabalho muito sutil, isso, de produzir ilustrações para livros, não é para o público infanto-juvenil. Esses são casos que nos chamam muita atenção. A capa é do próprio Guilherme Walter Pérez, só que ela colorida, né? As capas dessa coleção são muito bonitas, todas elas, inclusive essa aqui, no volume sobre Paraná e Santa Catarina. E por fim, mas não esgotando, porque existem outros, o Jaime Cortez é um, que não está incluído aqui nesse vídeo, o Fritz Eichenberg. Alguns deles não eram brasileiros, viveram por aqui um tempo, depois voltaram para os seus países de origem. O Mogen Ove Osterby, que fez a ilustração da coleção da editora Cultrix, os melhores contos, essas capas elas foram ilustradas por ele, só a capa do livro. Ele é um que não nasceu no Brasil, passou aqui um tempo, depois voltou, salvo engano, para a Dinamarca. O Fritz Eichenberg é outro escritor, que ele ilustrou, ele entra aqui, né, com praticamente um único livro, mas um livro muito significativo, que é O Morro dos Ventos Uivantes. Nessa versão da editora José Olímpio, foi publicado pela coleção Sagarana, que está sendo republicada atualmente, a coleção irmã dela, que é a coleção Rubaiá, está sendo republicado atualmente, inclusive livros da Emily Brontë, O Vento da Noite. Mas aqui saiu pela coleção Sagarana, pela mesma editora José Olímpio, O Morro do Vento Uivante. Nessa versão, a única coisa que saiu com esse título no singular, né? O Morro do Vento Uivante. Detalhe menor na coisa toda, né? Importa mais que a tradução não é do Oscar Mendes, a tradução é da Raquel de Queiroz. Tem no início um poema do Tasso da Silveira, aparentemente um grande fã do livro, como nós também. E as ilustrações, aí sim, são do Fritz Eichenberg, são estilogravuras. Ele aqui, depois mais à frente, uma edição do Morro dos Ventos Uivantes ilustrado. Não é muito comum. A maioria das edições que conhecemos, que lemos, não são ilustradas, mas, como dissemos no início, é um requinte dos melhores, né, quando você encontra isso.